aí. Já dizia Branchu. Bom dia a todos. O secretário tem quórum, não é isso? Dá ao senhor secretário se temos quórum para a liberação. Sendo afirmativa a resposta do senhor secretário, declaro abertos os trabalhos, dando boas-vindas a todos. Inicialmente, justificar a ausência do procurador-geral, doutor Alfredo Mendonça, tendo em vista que tem um processo do seu interesse e ele achou por bem não participar da reunião. Então, trago a apreciação ata da 4ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça em 2019. Todos os senhores já receberam o conteúdo da ata e eu abro espaço para que os senhores, querendo oferta, aprimoramento ou modificação na ata. Não havendo que queira usar a palavra, então, votação. Estou por aprovada a ata da 4ª reunião ordinária do Colégio de Procuradores de 2019. Trago a apreciação processo PGJ 3616-2018. Interessado, doutor Alfredo Gaspar de Mendonça Neto. Assunto, promoção de representação. Voto relator. Com a palavra, doutor Leandro Araújo. Senhor presidente e senhores procuradores de justiça integrantes deste órgão colegiado, trata-se de encaminhamento da doutor Alfredo Gaspar de Mendonça acerca de reportagem publicada em semanário deste Estado e que fazia referência, alusão ao processo eleitoral do Ministério Público alusivo ao exercício 2018, mandato 2019-2020. Os autos me foi distribuído e, por precaução, considerando o objeto que estava aqui descrito, achei por bem converter o presente processo em diligência à Corregedoria Geral do MP. E a Corregedoria Geral do MP editou a seguinte certidão. Certifico nesta data, em atendimento ao despacho de folhas, constante do processo PGJ 3616-2018, que tramita perante o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público de Alagoas, que é esse processo aqui em referência, que foi instaurada nesta corregedoria, portanto, na corregedoria do MP, foi instaurada o processo de sindicância, cujo sindicado é o promotor de justiça Coraci José de Oliveira da Fonseca, com titularidade na 17ª Promotoria de Justiça da Capital, através da portaria número 003/19 da Corregedoria Geral do MP, publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 20/3 de 2019, com, eis o cerne da questão, com objeto análogo ao dos autos. Portanto, o objeto desses autos aqui corresponde a um outro processo que foi deliberado desse órgão colegiado, já remetido à Corregedoria e já com instauração de sindicância. Portanto, o objeto, necessariamente, já está sendo apurado pela Corregedoria Geral do MP. E complementa a certidão da Corregedoria, devidamente cadastrado no SAG MP 10.219.114, dígito 0, conforme extrato do sistema anexado. É o que eu tenho a certificar. Portanto, considerando que o objeto desse processo já está sendo submetido à sindicância, encaminho, então, somente no sentido de fazer a remessa desses autos à Corregedoria Geral do MP para que seja anexado, tendo em vista a identidade de objeto. É assim como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Em discussão, voto do ilustre relator. Em votação, aprovado por unanimidade a conclusão do voto e determinada a remessa dos autos à Corregedoria para que seja juntada a sindicância em tramitação. Sequência, trago a apreciação do processo 982-2019, interessado do Conselho Estadual de Segurança Pública. Assunto de indicação de representante do Ministério Público de Alagoas para compor a 7ª gestão do Conselho Estadual de Segurança Pública de Alagoas. Consegue. Bem, senhores, como todos sabem, eu integro o Conselho Estadual de Segurança como representante do Ministério Público do Estado de Alagoas. Atualmente, eu sou vice-presidente, tenho um mandato até setembro desse ano. Então, eu me candidato a permanecer e, em função disso, me afasto agora da presidência e passo a palavra ao decano do colegiado, doutor Arecibo. Para aqui, presidente.
para que conduza Pois não. a votação. Eu, Muito bem. candidato, está aberto espaço para candidaturas. Muito bem. Com muita honra, por questão de alguns minutos, né, assumo a presidência deste colegiado. Sobre essa matéria, eu iria fazer um comentário e que, para mim agora, eu vou dar até como prejudicado, vamos assim admitir. Porque o nosso querido Procurador de Justiça e Subprocurador-Geral, doutor Márcio Roberto, disse que é candidato, né, à reeleição, né, se assim nós entendermos. E que, de pronto, Sua Excelência já tem o meu voto. Mas admitamos que o doutor Márcio Roberto não fosse candidato, eu ia, assim, sugerir aqui ao colegiado, no sentido de que todos se habilitassem, né? Para não ficar sempre um ou outro, ou às vezes até a indicação de alguém diretamente àquela pessoa, e assim daria oportunidade para todos, embora eu ia dizer também que não seria candidato e que nem teria interesse se nada. Não... Daqui só para casa. Pois bem, mas como o doutor Márcio Roberto é candidato, eu, de qualquer maneira, pergunto aos senhores se tem alguém que vai habilitar-se, né? Que é a vez no momento de se pronunciar. 1 minuto para o pronunciamento na forma regimental. Pois não, presidente? Eu posso? Está fora, sim. Pois não, doutor Leandro, suas ordens. Passa também. Todos passam ou ficam? Todos passam. Então, senhor presidente, então, senhores procuradores, não havendo nenhum colega que tenha interesse do seu nome ao Conselho Estadual de Segurança, à exceção do eminente subprocurador-geral, doutor Márcio Roberto, pessoa que tem uma admiração e respeito, eu, então, fica indicado, né, em nome do Colégio de Procuradores, o eminente doutor Márcio Roberto, e que o ilustre secretário, doutor Humberto Pimentel, faça o ofício, as devidas providências, né, para comunicar ao governador do estado, se não me engano é assim, né? Ok? E eu parabenizo o doutor Márcio Roberto desde já pela sua recondução merecida. Muito obrigado e eu passo a presidência ao titular. Eu agradeço a Vossa Excelência. Senhores, antes de dar sequência, eu gostaria de manifestar, inicialmente, para agradecer a confiança que os senhores depositam na minha pessoa e convicto também estou de estar cumprindo e honrando esta instituição lá no colegiado. Os senhores bem sabem, lá não tem remuneração. Nós temos apenas um árduo trabalho, muitas vezes incompreendido por alguns, porque temos que decidir. Para os senhores terem uma ideia, tem cidade em Alagoas que tem 2 policiais, e se nós abrirmos a guarda lá no conselho, tem pessoas aí que quer 10, 20, tem colega nosso aqui que tem 6, quer 8, e é uma luta árdua. E eu, desde que entrei, eu diminuí em mais de 40% a concessão de segurança. Não é que eu tenha diminuído, mas os meus votos, né, e as minhas posições têm influenciado alguns colegas de colegiado no sentido de efetivamente só conceder segurança individualizada em casos de efetiva necessidade. Muitas vezes juiz, promotor, etc., utilizam policiais, às vezes para mandados pessoais, que não é a finalidade da segurança. Claro, tem aquelas seguranças que são por força de lei, essas sim nós temos que respeitar, e efetivamente só tem elas exatamente aqueles que foram merecedores em razão das funções que exerceram no Estado, né, e nas suas respectivas instituições. Então, tenho certeza que eu continuarei, onde estiver, sempre elevando o nome do Ministério Público, honrando essa instituição e este colegiado. Então, agradeço a todos.
A minha? Não, vou sequenciar. Bem, a presidência não tem comunicações e eu pergunto se alguém tem algum processo para colocar em pauta, ou e-mail, ou então trazer a discussão. Primeiro, doutor Leandro. Pois não, é comunicação? Não, é só pedir, Pois não. Incluir em pauta uma discussão, se o colegiado assim entendesse, eu acho que a gente poderia, talvez, deliberar e apresentar a redação final, e a redação final do que eu vou propor aos senhores na próxima reunião. Em outubro do ano passado, mais precisamente em outubro do ano passado, esse órgão colegiado aprovou, por iniciativa do doutor Walter Scioli, o regimento interno da Ouvidoria Geral do MP. O que se pôde observar, o trabalho realizado pelo Dr. Walter, cria exatamente um ambiente, um espaço em que a ouvidoria poderá necessariamente atender às demandas da coletividade. Mas a gente muito bem sabe que, na verdade, a gente tem uma carência de pessoal. Por tal razão, eu estou propondo uma alteração em um único artigo, seguindo a mesma linha de raciocínio da Corregedoria, que essa foi editada através de lei por encaminhamento do Dr. Eduardo, que o procurador de justiça que esteja exercendo a ouvidoria possa levar o chefe de gabinete para atuar na ouvidoria com uma forma de ter necessariamente uma redução de pessoal na ouvidoria. É tão somente nesse sentido para deixar regulamentada a presença desse chefe de gabinete, preservando o assessor no gabinete para aquele que venha sucedê-lo, substituí-lo, evidentemente, e fazendo com que, durante o período em que aquele procurador esteja na ouvidoria, esse servidor desempenha essa função junto à ouvidoria. Com isso, a gente conseguiria, de certa forma, reduzir a transferência de pessoal da administração para a ouvidoria, e a gente poderia atender. É nesse sentido, eu estou fazendo esse texto, queria submeter aos senhores, é só para otimizar, na realidade, e tem já isso, inclusive, na Corregedoria do MP. A lei permite que necessariamente se leve tanto o assessor quanto o chefe de gabinete. Mas o objetivo é levar apenas um para também não prejudicar quem necessariamente esteja a substituir. Já tem um texto pronto, eu só queria colocar em discussão, se assim os senhores entenderem, eu trago o texto depois, ou seja, apresento a todos os senhores, se o senhor entender que a gente pode deliberar dessa forma, apresento para a redação final. É só nesse sentido, nenhuma outra alteração. Pode ler, pronto, doutor Beto, está com ele ali que eu pedi. Vamos fazer a leitura do texto. Não deu tempo. Mas eu tenho aqui, seria a resolução, altera o regimento interno da ouvidoria do Ministério Público do Estado de Alagoas para inserir o parágrafo 4º do artigo 3º. Então, o artigo 1º da resolução, o artigo 3º do regimento interno da ouvidoria do Ministério Público do Estado de Alagoas passa a vigorar com o parágrafo 4º com a seguinte redação. A esse parágrafo 4º que não existe seria: quando o procurador de justiça que estiver no exercício do cargo de ouvidor o fizer com prejuízo de suas funções de órgão de execução de segundo grau, o agente público que ocupar o cargo de chefe de gabinete na respectiva Procuradoria de Justiça funcionará exclusivamente como chefe de gabinete da ouvidoria e dirigirá os trabalhos da Secretaria da Ouvidoria. Nesse sentido. Então, somente isso. Só acrescer o parágrafo 4º ao artigo 3º, dizendo que aquele procurador que esteja exclusivamente no exercício da ouvidoria terá, na realidade, atendendo a atividade de chefia de gabinete, o seu chefe de gabinete, com o objetivo de reduzir o número de pessoal, o número de pessoal disponível para a ouvidoria. Todo esse sentido. Esse chefe de gabinete é o chefe de gabinete o seu gabinete, o que está no nosso seu gabinete, vai para lá sei, quando você tiver necessariamente só durante o seu período, quando você sai. Entendi. Nós já temos aqui, inclusive, um modelo da Corregedoria, quando o staff do gabinete do procurador, ele vai para a Corregedoria. E eu queria, assim, até por medida de economia, já que essa redação ser apresentada na próxima semana, eu acho que a redação, para mim, está uma redação razoável, não, muito boa. Se os senhores concordassem, a gente ia colocar em apreciação hoje e deliberar. Alguém é contra? Por mim, tudo bem. Em discussão, em votação, aprovada a emenda ao regimento interno da ouvidoria, no sentido de encaminhar, de estabelecer que o chefe de gabinete acompanhará o procurador que assumir o cargo de ouvidor.
essa palavra. Pois não, senhor. Quer dizer, Doutor Recife. já está na hora de discussão. Com a palavra, Vossa Eu Excelência. tenho dois assuntos para trazer. Há informações? Sim. Então, pronto. A Procuradoria não tem nada a informar. Vou passar a palavra à Corregedoria. Pois não. Doutor Carnaúba não veio. Mas não está na pauta. Não. Doutor Recife, 2 minutos só. Pois não? Doutor Luiz Medeiros, subcorregedor, com a palavra, Vossa Excelência. Não, nenhuma informação, Excelência. Só informar que o corregedor-geral encontra-se em Brasília, participando da reunião dos corregedores no âmbito nacional. Agradeço a Vossa Excelência. E as comunicações dos procuradores, com a palavra do doutor Recife, decano do colegiado. Senhor presidente, senhores procuradores, eu vou logo aqui nesse assunto, que é um assunto crítico e que já tive a oportunidade de tocar nessa mesma matéria em ocasiões passadas. Só que dessa vez eu vou encaminhar ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. Em seguida, de certo, o presidente vai despachar, encaminhando ao Corregedor Nacional do Ministério Público, e este também, por sua vez, deverá encaminhar para a Corregedoria Local. Ao invés de ir para a Corregedoria Local, eu vou para o presidente nacional do Conselho do Ministério Público. Aí os senhores perguntam, e o que é que está vendo? Eu pego um processo para ir para a Câmara Criminal, num recurso em sentido estrito, que eu acho que tudo é sério, não tem nada de brincadeira, não. E o promotor convocado exara, isso aqui é o parecer do promotor na segunda instância para ir para o tribunal. Aí eu pergunto, e se esse processo, por qualquer cargas d'água, subir num recurso especial? Que coisa vergonhosa. Isso é parecer de segunda instância. Agora, repare só. Me permita, presidente. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto por fulano de tal, inconformado com a decisão de pronúncia proferida tal, pelo crime tipificado no artigo 109, ponto. O Ministério Público Estadual ratifica integralmente os termos das contras-razões, através da qual requer o improvimento do presente recurso. Ponto. Em razão da inexistência de fato novo a ser apreciado no referido recurso, sob análise, seria redundante a emissão de outro pronunciamento do órgão ministerial sobre a matéria. Mas nada. Esse é o parecer de segundo grau. Aí eu fico imaginando, meu Deus do céu, será que eu estou certo ou eu estou errado? Ou é o promotor que está certo ou está errado? Porque a minha formação, os meus princípios, aqui dentro da instituição, não permitem eu ver isso. Que eu nunca fiz essas coisas, então não posso aceitar. Principalmente, como diria meu pai, no final de vida e no final de trabalho na instituição, que estou me aposentando, daqui a mais poucos dias estou me aposentando. Só faltam 2 anos e tanto para me aposentar, ou 3, sei lá. Então eu não posso aceitar um negócio desse. Isso é um absurdo, isso é vergonhoso. Aqui tem um processo de habeas corpus, um parecer, que o promotor diz, nas informações, atentai bem, viu? Nas informações prestadas às folhas tais, a autoridade apontada como coatora juntou informações pormenorizadas acerca do andamento do processo originário. Ponto. Ele não traz um detalhe da informação. Então, eu que sou um atuante na Câmara, me dou o trabalho de mandar a minha assessora abrir o processo para ver quais foram as informações, entendeu como é que é? E tiro a cópia das informações para poder fazer os meus estudos. Aqui nós temos procuradores que, inclusive, reproduzem aspiado a decisão
do desembargador quando defere a liminar. Aqui tem procurador que reproduz trechos das informações da autoridade impetrada. Aqui não, a pessoa diz, juntou informações pormenorizadas e não trouxe nada das informações pormenorizadas. Como é que você pode trabalhar num processo desse, rapaz? Agora, eu estou, modesta parte, eu tenho me desdobrado ultimamente, sabe? Porque eu me dou o trabalho de ler os pareceres, me dou o trabalho de abrir o processo com a minha assessora, tá entendendo? Tirar cópia daquilo que eu preciso para poder desempenhar melhor a minha função. E modesta parte, ontem fui mais uma vez até elogiado, é feio você estar contando essas coisas, mas foi lá publicamente, o presidente da Câmara me elogiou na frente de mais de 50 advogados criminalistas pelo trabalho desempenhado lá na Câmara Criminal. Quer dizer, isso tudo para poder fazer um trabalho bom. Está entendendo? Aí, então, resultado, eu vou mandar isso aqui para o presidente do Conselho Nacional. Eu vou pular. Desculpa, vou pular aqui a instância e vou lá para cima, para Brasília. Vou mandar isso aqui. Agora, tá bom. Mas eu quero terminar outro assunto. Então, somente uma sugestão. Há de se reconhecer, né, o zelo que o Procurador de Justiça, Dr. Antônio Arecibo, tem com o desempenho das funções ministeriais. Acho, inclusive, que a sua resignação é uma resignação que, de certo, seria de todos nós aqui se tivesse atuado nesse feito. Não é sem razão que esse órgão colegiado aprovou uma resolução sugerindo que os procuradores, quando atuassem em determinado feito, encaminhassem à corregedoria. E tanto é verdade que, quando estava no exercício da corregedoria, alguns colegas fizeram esse encaminhamento, a corregedoria adotou tal providência. Acho que a atual estrutura da corregedoria, na pessoa do Dr. Magela, Dr. Luiz Medeiros, que estão exercendo, respectivamente, a função de corregedor e corregedor substituto, irão adotar idêntica providência. Por que faço essa ponderação de que Vossa Excelência faça esse primeiro encaminhamento para um órgão interno do MP? Até porque, se ao término da atividade do órgão interno, Vossa Excelência entender que o resultado não atende à expectativa no tocante à sua resignação, há a possibilidade que a matéria venha a ser submetida à apreciação do Conselho Nacional do MP. Faço essa ponderação porque, quando a gente ultrapassa essa estrutura interna, há um comando do regimento interno do Conselho Nacional do MP, que é o artigo 78, só me permite agora, talvez, se eu cometer o equívoco, se é o inciso 1º ou o inciso 2º do artigo 78 do regimento interno do Conselho Nacional, em que o próprio Corregedor Nacional, que seria destinatário dessa providência, porque encaminhado necessariamente à presidência, vai para a Corregedoria Nacional, ele converte isso em diligência. E converte aplicando esse comando para dizer assim, a falta funcional ou a inadequação na atuação funcional cabe a vocês apurar. Portanto, assim, eu vou lhe dar um prazo X para que vocês apurem e me mandem o resultado. É o que eles chamam de RD de acompanhamento. Me parece que a gente poderia necessariamente ter um controle mais eficaz aqui interno, Vossa Excelência cobrando, inclusive, da Corregedoria. Né? Esse órgão tem esse poder de cobrar da Corregedoria, de cobrar da Ouvidoria, de cobrar do Procurador-Geral, e talvez a gente iniciasse um processo de acompanhamento e maturidade interna em termos de assumir a nossa responsabilidade. Eu acho que a gente caminha nesse sentido para demonstrar externamente que a gente não tem transigido. Eu acho que a gente avançou muito nesse cenário, não é sem razão. Eu queria só aproveitar e fazer, porque é dever meu como ouvidor fazer isso, já que a ouvidoria é um órgão subordinado ao Colégio de Procuradores. Hoje o espaço de transparência da nossa atuação é tão significativo e expressivo que os expedientes que são encaminhados, algumas reclamações que são dirigidas à ouvidoria, mostram exatamente como a gente há de ser transparente e ter esse controle efetivo que o senhor está provocando. Eu só faço essa ponderação, até porque, a partir desse encaminhamento do senhor, nós vamos ficar fazendo um acompanhamento. Faço só nesse sentido. O objetivo é tão somente contribuir para que a gente possa consolidar mais ainda a atuação dos órgãos internos do MP. Eu acho que a gente vem avançando historicamente nisso. É o único Ministério Público no Brasil, único não, acho que o 6º Ministério Público no Brasil, talvez não, quase certeza que é o 6º, que já foi submetido 2 vezes a uma correição geral, considerando aquele ciclo de correições que ele se refere.
Alagoas, o primeiro foi Piauí, Alagoas por ter sido o segundo daquela primeira, que o procurador-geral era o doutor Eduardo Tavares. Né? Nós já fomos submetidos ao segundo, porque eles vão fazendo nesse cenário, portanto, assim, acredito eu que daqui a 7, 8 anos, novamente, nós vamos caminhar para uma terceira correção geral e assim sucessivamente. Faço só essas ponderações, gostaria que o senhor, se pudesse considerar esses argumentos, eu acho que seria um momento da gente observar como, e eu tenho convicção que a Corregedoria irá encaminhar nesse sentido. Muito obrigado, senhor presidente. Eu agradeço. 2 minutos, doutor. Depois o senhor é melhor ouvir os outros. Eu gostaria também. Mas o senhor quer ouvir todos? Não, eu vou. Não, pois não. Mas o senhor pode replicar logo. Não. Doutor Márcio. Pois não. Doutor Márcio, também depois. Senhor presidente, Doutor Vicente, doutor Walter e depois doutor senhores procuradores, eminente secretário, eu ouvi o que foi dito pelo nosso decano, doutor Antônio Arecipo, e chamou minha atenção 2 aspectos. O primeiro é de que eu nunca entendi que prolixidade fosse a melhor solução em pareceres. Isso aí eu sei também. Também a laconicidade não. Você nem pode ser prolixo nem lacônico. Você tem que dizer o que é preciso ser dito num parecer. Sem dúvida. No caso deste promotor, não sei nem quem é, não sei se é dos novos, se é dos velhos, porque eu acho que depois que é promotor é tudo igual. Nós observamos alguns aspectos que não podem deixar de ser considerados, pelo menos na minha visão. É de que quando ele diz que no recurso ele mantém o parecer que já está exarado nos autos lá no primeiro grau, ele já tem um parecer que é dele mesmo? Não. Sim, ele diz nos termos, é um recurso, ele ratifica. Ele ratifica. Não, na segunda instância, ratifica o parecer da primeira. É um promotor convocado. Desculpe, Clarecido. Então, na realidade, até porque eu queria declarar aqui o seguinte. Nós estamos tendo uma sobrecarga muito grande, pelo menos nas procuradorias criminais. Por quê? Porque esse mês que passou, doutor Arecipo é da Câmara também, nós emitimos mais de 50 pareceres só em habeas corpus. A Defensoria Pública, ela criou um modelo e ela chega de enxurrada. O desembargador ele tem 8 assessores, ao que me consta, segundo recebi informação do doutor Carnaúba, ainda está contratando pessoas terceirizadas, e é só procuradoria. Como se isso não bastasse, passou para a nossa alçada o que sempre foi, a época que eu fui procurador-geral, doutor, os anteriores, para se pronunciar em recurso. A Defensoria Pública, doutor Márcio, todo o habeas corpus que é negado, ela entra com recurso ordinário. E aí é onde chegava o aspecto que eu ia dizer, doutor Arecipo, não me faça crítica, porque eu tenho um dos melhores assessores desse Ministério Público, é o doutor Carlos Torres. Nós já não aguentamos mais tanto recurso ordinário. O que é que diz o doutor Carlos, que é ele que está fazendo? Ele diz, eu não pratico estelionato intelectual, né? Quem faz é ele mesmo, ele vai com a minha assinatura. Ele diz o seguinte, o recurso ordinário, todos nós sabemos, é trivial. Ele não tem juízo de prelibação na admissibilidade, ele é obrigado a subir. O recurso ordinário sobe de qualquer jeito. Ele não tem, a não ser que esteja intempestivo, né? Mas ele sobe. E no que diz respeito ao parecer que está vindo para a gente fazer contra-razões, o doutor Carlos está dizendo o seguinte, mantenho, às vezes até ele transcreve, quando é uma questão muito polêmica, ele transcreve o texto, mas na outra ele diz, mantenho o parecer que já foi emitido no habeas corpus. E eu não vejo nenhuma fragilidade na manifestação do Ministério Público nesse aspecto. Agora, no caso que o senhor está dizendo, que foi para lá, num recurso em sentido estrito, eu acho que demandaria uma explicação maior, talvez. Mas o fato de ele simplesmente dizer que mantém o que já foi dito, não me parece de tamanha gravidade que a gente leve essa matéria, como disse o doutor Leão, é preciso que se advirta
Até porque houve uma época que diziam que a gente não trabalhava aqui, procurador não trabalha. Eu ficava, rapaz, ninguém vai fazer. Não, rapaz, deixa ele pensar que eu não trabalho. Eu faço com a minha consciência, né? De forma, doutor Araci, porque é louvável, eu já conversei com isso com o senhor também. Houve uma oportunidade aqui, senhores procuradores, que houve uma coisa muito mais grave do que essa. Doutor Araci vai lembrar. É um promotor, por sinal, agora vou repetir essa história de novo, que veio para ele falar numa apelação, ou foi um recurso, e ele simplesmente disse: estou muito ocupado com outros trabalhos e não se trata de matéria que exija a minha coisa. E pronto, esse foi o parecer. E foi bater na corregedoria isso. Não sei se foi na época do doutor Leão. Não é só para a gente chegar e punir, não, mas é pelo meu amigo, por Nossa Senhora. Você ganha 20 e tantos mil contos para fazer isso, dizer que não é importante. Entendeu, doutor Walter? Então, é muito importante que a gente chame e oriente também. Ó, vamos fazer o seguinte, nessas circunstâncias, então eu faço minhas, doutor Araci, as palavras do doutor Leão. O senhor, eu sou testemunha da sua garra, da sua luta lá, às vezes enfrentando algumas dificuldades, porque o sistema hoje, doutor Walter, é cruel. Eu pedi, doutor Araci, para ir a semana passada representado, porque eu tinha que falar com 2 desembargadores, só foi um. O outro não compareceu. Aliás, os 2 não compareceram, nem o doutor Sebastião, nem o doutor. Por quê? Porque é uma coisa que, se não fosse trágica, era cômica. O nosso papel lá. O nosso dos advogados. O camarada chega, 15 minutos, doutor Denis. Aí o advogado faz aquele trabalho brilhante, levanta preliminares. O procurador vai, doutor Araci, faz um esforço sobre-humano para manter o parecer da gente. Quando diz, terminado o tempo do senhor, ouvi atentamente o que disse o advogado, ouvi atentamente o que disse o doutor Araci. Aí arrasta um papel deste tamanho, o voto já está pronto. Vossa Excelência já receberam o meu voto, eu pergunto, alguém é contra? Não, está votado. Então, é isso que está acontecendo. A semana passada, me permita só um pouco, agora eu não gosto de falar muito não, mas é preciso nessas horas. A semana passada, eu fui para lá para brigar, fui aconselhado até pelo doutor Leão, como sempre, mais sóbrio do que eu, por causa da idade a gente fica meio enjoado, não é? E eu fui, doutor Araci, disse, agora você tem que se inscrever 48 horas antes. Como eu vou me inscrever? Eu sou Ministério Público, a lei diz que na hora que termina o relatório, passa a palavra para mim. Não, mas é regimento do tribunal. Fui falar com o doutor Sérgio, olhou, ele está certo. Eles fizeram, e eu estou me inscrevendo em todos os processos. Meu amigo, nós não podemos estar cedendo a esse tipo de... O regimento não pode mudar a lei. Está lá o procedimento. Aí o doutor Leão, com muita prudência, disse, rapaz, não brigue não, vá lá e diga que... Eu, graças a Deus, quando cheguei lá, não me inscrevi em nada, doutor Araci, foi Deus. Não me deu nem a oportunidade de brigar. Nos habeas corpus, eles mandam, naturalmente, não tem inscrição. Quando chegou nas apelações, doutor Leão, digo, agora eu vou reclamar aqui, vou dizer que quero conste em ata, que eu não aceito isso, vou mandar... Pois bem, me deram a palavra, doutor Eduardo, não sei se foi respeitando, não tem aquela busca, respeitando ao menos meus cabelos brancos, foi o que fizeram, pelo menos, eu acho. Falei nos que era para falar, inclusive o senhor me pediu para sustentar que houve uma decisão salomônica, que, repare só, essa preocupação do doutor Araci é importante nesse aspecto. O nosso colega fez uma denúncia desse tamanho também, não disse coisa nenhuma. O tribunal, o juiz não recebeu a denúncia, o senhor está com esse aí, não? O juiz não recebeu, foi o que o senhor pediu lá. Eu fiz a sustentação, tentei dizer que havia elemento, mas não havia, eu mesmo sabia que não tinha. Mas o que fez o tribunal, doutora Denise? Não recebeu a denúncia, manteve a decisão de não receber, mas ordenou que determinasse o envio novamente ao promotor, que se ele entendesse e estivesse dentro do prazo, que ele fizesse uma nova denúncia, identificando o crime que foi feito, entendeu? De forma que eu faço meus, doutor Araci, esses apelos, até porque pode parecer que não é essa a sua intenção, que não se está acreditando na nossa corregedoria. Não é? Isso é muito ruim para nós, mas como diz o doutor Leão, e o senhor sabe, o esforço que se fez para se criar perante o Brasil e o Conselho Nacional essa imagem positiva da nossa instituição. Eu tenho certeza que, se o senhor encaminhar isso, a corregedoria daqui vai adotar as providências que deixarão o senhor plenamente satisfeito
haverá uma correção e vai se chamar. Meu amigo, não dá, isso aqui não. Ou então, você não quer ser procurador convocado, não venha. Não é? Não quer, não venha. Então, eu sou grato a todos pela paciência, mas era algo que eu poderia dizer e que me chama muita atenção, porque eu tenho emitido parecer. Sim, doutora, assim, antes que eu esqueça. Quando o desembargador transcreve o texto do decreto de prisão e ele diz que, analisando o decreto de prisão, entendeu que ele está fundamentado, eu vou dizer mais o quê, meu Deus? E eu olho, está fundamentado, eu acompanho ele. Eu estou fazendo isso. Eu vou repetir de novo tudo em aquele decreto de prisão, não há necessidade. Ele analisou e negou a liminar, dizendo que está devidamente fundamentado, por isso, por isso, por isso. Eu não vou transcrever. Quando eu vou emitir meu parecer no habeas corpus, eu vou dizer, como disse o eminente desembargador, realmente não há ilegalidade, a fundamentação é idônea. Eu vou fazer mais o quê, meu Deus? Dizer mais, rodear. Se a gente for analisar sob a ótica gramatical, eu tenho visto coisas absurdas. Erro de concordância, de regência, que é muito pior para um procurador de justiça. Não é? É muito grave. Não é? De forma que eu quero dizer que aqui todos nós estamos fazendo um esforço sobre-humano, porque só temos, na realidade, um assessor. Porque o outro é chefe de gabinete. O chefe de gabinete nem sempre é um advogado, ele não vai. Quando a gente tem a felicidade de ser as duas coisas, é maravilhoso, né? De forma que, mais uma vez, sou grato e faço esse mesmo apelo, doutor Écio, o cumprimento, porque o senhor está zelando pela instituição ministerial pública, que nós não podemos perder mais o espaço que foi conquistado por desídia de quem quer que seja. E o senhor é um combatente forte para não permitir que a desídia predomine sobre a eficiência. Muito obrigado, doutor Écio. Félix, com a palavra. Senhor presidente, senhores procuradores, inicialmente, eu queria lembrar ao doutor Areci que, para situações iguais a esta, nós temos a obrigação de, mensalmente, enviar o relatório dos processos e uma cópia de, parece-me que agora são 5% dos pareceres que a gente ou entenda que são ótimos ou que aconteçam isso. Então, antes de tudo, de chegar ao Conselho Nacional, o senhor está pulando uma etapa, que eu acredito que o senhor vai ouvir as palavras do doutor Leão e do doutor Dilmar, estaria pulando essa parte. Se a Corregedoria não adotar nenhuma providência com relação a isso, é que se vai a um campo maior. O segundo questionamento, inclusive eu tenho vários e faço meus pareceres e mando para a Corregedoria, é que promotores de justiça não falam em mandado de segurança, alegando o artigo 129 da Constituição Federal e com a resolução 16, que essa já foi revogada, tem a resolução 34 que revogou a 16, e que nós temos aqui que regulamentar a 16. Mandado de segurança, a obrigatoriedade desde 1951, se eu não me engano. Houve a mudança da Constituição, dizer que era obrigatória, tinha um prazo de 5 dias, e existiam decisões antigas que diziam que se não basta nem somente a intimação, tem que falar sobre o mérito, sobre pena de nulidade. Havia a inércia da segunda instância, do Ministério Público, que nunca questionava, porque dizia que era nulo. Aí então, aqui, a Constituição de 88 não disse que não se fala em mandado de segurança, ele falou naquelas situações. Veio a lei posterior de 2010, 2012 do mandado de segurança e permaneceu a obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público no mandado de segurança. O Código de Processo Civil, quando ele fala no artigo 1178 de seguintes, que ele fala no momento, a obrigatoriedade do Ministério Público, ele diz nas situações previstas neste Código e nas leis específicas. Então, o mandado de segurança é obrigatório para o promotor de justiça falar, independentemente do que seja, porque ali está se tratando de ofensa a direito líquido e certo, não está se discutindo quem tem direito ou quem não tem direito. É prova pré-constituída, é um processo totalmente diferente do outro. O prazo do Ministério Público aumentou em mais de 15 dias, porque hoje são 10 dias úteis. Então, essa semana eu peguei de um ilustre daqui e que não falava. Com a resolução 34, ela falou. E
Isso, doutor Alessandro, que está ocorrendo foi em função da resolução 16. Ela elencou um monte de coisa e que você foi olhar, você tem ação que não está ali. E o cara usa a resolução com a Constituição Federal. A gente, aí é subjetivo. Eu já falei aqui mais de uma oportunidade que nós temos que regulamentar e mostrar essa obrigatoriedade. Se a lei diz que tem que fazer. Aí, essa resolução, que é a 16, que provocou isso, foi revogada pela 34 de 2016, que a gente tem que regulamentar essa situação. Mas o senhor deveria cumprir primeiro essa etapa, acompanhar, ver e também entender e interpretar a decisão da corregedoria, porque todo mês a gente tem que mandar, são 5% agora, eram 10%, 5% agora, né, dos processos. Agradeço, doutor Vicente. Doutor Valtomeno, com a palavra. Senhor presidente, eu quero parabenizar, doutor Arecibo, essa atitude nobre que o senhor vem tendo de sempre se manifestar e dizer que eu não tive, assim, esse cuidado, até a título de estímulo, de trazer para o colégio vários relatórios que eu enviei para a corregedoria, dando notícia de que promotores não tinham se manifestado, isso desde que o doutor Vicente estava lá, e, na sequência, com o doutor Leandro. Vários promotores, quando eles não fazem um trabalho que nós concluímos, na nossa visão, a deficiência, mais uma negligência dele do que uma interpretação ou de que mesmo o conhecimento, que a gente vê ali a falta de denodo, nós temos encaminhado para a corregedoria e nunca trouxe isso para cá, mas estou trazendo agora porque é o momento de dizer que a corregedoria, através desses 2 corregedores que aqui estão, nunca me deixaram sem uma resposta. Todos os processos que eu mandei para lá, tive o retorno das providências que foram tomadas. Eu acredito que se eles assim procederam com a minha pessoa, também vão proceder com Vossa Excelência. Então, vale a pena, né, e todos esses processos que o senhor está trazendo, também remeter-se para lá. Que eu remeto e eles tomam a providência. Entendeu? E não só tomam a providência, mas trazem ao meu conhecimento as providências que tomaram. Então, eu agradeço a doutor Vicente e ao doutor Leandro e parabenizo também a eles pelos trabalhos excelentes que eles fizeram lá na corregedoria. Eu ainda não mandei para o doutor Magela e o doutor Lula, mas eu tenho certeza que eles não vão nos decepcionar. É isso que eu... Agradeço, doutor Walter. Por gentileza. Pois não, doutor. Inclusive, além dessa questão, ainda tem um outro fato que eu, quando corregedor, peguei 3 processos desse tipo. Com a nova norma do agravo de instrumento, aí ele tramita no Tribunal de Justiça. Anteriormente, a tramitação final era lá, mas a preparação era no cartório. Então, lá o promotor falava tal. Então, veja só, hoje, se um promotor de justiça interpõe um agravo de instrumento, ele é o agravante. Então, ele fez lá e manda. Quando ele é o agravado, a intimação tem que ser para ele. Quem tem que apresentar contra-razões é o promotor de justiça que foi agravado, e não o procurador de justiça. Às vezes a gente nem sabe que matéria é, só conhece o agravo. E eu recebi 3 processos. Um cidadão ainda ficou assim, ainda me respondeu mal,
Mas depois, então você faz assim, você vai para casa e estuda, porque eu tinha mandado devolver para lá. Aí depois ele me procurou, pediu desculpa e viu que realmente a atuação é dele. O que acontece é que às vezes o tribunal não manda para a gente, pois não. Não, conclua. Eles não mandam para ele, manda para a gente, aí devolve que eles mandam para lá. Eu tenho, só a respeito disso, na realidade, o tribunal ele tem dificuldade, digamos assim, orgânica, ou a dificuldade de fazer essa remessa ao promotor, através do site. Ele não tem como se comunicar com o promotor. Então, até eu conversando com a minha esposa, que ela trabalha na terceira Câmara, e ela falou que como é que faria para remeter esses agravos aos promotores. O doutor Domingos ele faz melhor forma. Ele remete ao juiz como se fosse uma rogatória, para que o juiz faça a intimação do promotor. E alguns outros fazia por fora. Aí, ouvia aqui a procuradoria, aí a menina faz a distribuição para os procuradores, o que na verdade é errado, já que quem é agravado é o promotor, quem tem que responder ele é do primeiro grau, não é? Exato. Agora, recentemente, duas situações que eu não agravo regimental e que o juiz negou uma liminar numa ação civil pública, o promotor agravou, interpôs um agravo de instrumento e o relator indeferiu o pedido liminar. Seria cabível qual o recurso? O agravo regimental. Só que para fazer o agravo regimental ele não tem acesso ao tribunal porque é na segunda. E a gente não tem como responder porque o processo não está aberto. Aí a gente fez rodando procurar aqui até que o menino do rapaz lá da informática conseguir que a gente abrisse esse processo e interpusesse o agravo regimental ali. É um trabalho que passou quase que perto do prazo para chegar nisso, porque se o agravado é ele que deveria ter na notificação, porque a gente não sabia que processo era. Entendeu? Obrigado, doutor. Doutor Luiz Medeiros, com a palavra. Senhor presidente, senhores procuradores de justiça, sem querer entrar também no mérito da questão em si, eu gostaria também de, aproveitando as palavras do doutor Leandro, doutor Delmar, também fazer o mesmo apelo ao decano do colegiado, doutor Arecipo, que ele faça esse pedido junto à corregedoria local. Pela simples razão, ele bem disse aqui que iria formular esse pedido junto ao Conselho Nacional, né, que desembocará na Corregedoria Nacional. Ora, eu acredito que o Corregedor Nacional vai fazer aquela indagação. Mas por que o Procurador de Justiça não formulou esse pedido junto à sua Corregedoria local? Lá não existe uma Corregedoria, né? Então, eu acredito que para até abreviar esse tempo, doutor Arecipo, Vossa Excelência, e desde já parabenizo pelo zelo com que Vossa Excelência sempre desempenhou essa função. Lembro que eu era seu fã, assistia muitos júris seus na capital de Maceió, com aquele ímpeto, e hoje, depois de, eu acho que mais de 40 anos, ainda com todo o ímpeto, com todo o vigor, dando sangue pelo Ministério Público, eu acredito que Vossa Excelência poderia muito bem formular esse pedido junto à corregedoria local. E não tenha dúvida, doutor Arecipo, como bem disse o doutor Walter, que quando encaminha os relatórios e a corregedoria sempre atende aos apelos dele, não tenha dúvida que a corregedoria irá apurar isso com total zelo e independência que todos nós temos, todos nós aqui temos também, e lhe dará uma resposta. E Vossa Excelência fazendo isso, estaria também, como bem disse o doutor Delmar, estaria prestigiando, né? Estaria prestigiando a sua corregedoria local. Não tenho nem dúvida que o senhor, com certeza, depois do apelo dos colegas aqui, vai refletir e vai reconhecer que é muito mais interessante o senhor fazer esse pedido junto à sua corregedoria local de que ir para a corregedoria nacional. Isso não me falha a memória, doutor Arecipo. A partir do momento que o senhor divulgou e mostrou o parecer extremamente singelo do colega convocado,
se eu não me engano, acho que até o doutor Leandro pode me salvar nessa situação aí, acho que o regimento da corregedoria fala que, até de ofício, bastando tomar conhecimento, o corregedor pode instaurar procedimento ou pedido de informação mesmo de ofício, né, doutor Leandro? Então, já com essa informação que o senhor deu aqui, e eu, na qualidade de subcorregedor, já poderia até de ofício solicitar a corregedoria, registrando aqui em ata, e essa ata iria para a corregedoria já entrava com pedido de informação. Mas... Corregedor e exercício. Sim, mas eu acredito... Mas essa obrigatoriedade, a gente consta, eu acho que da resolução que tem que, mensalmente, a gente manda 5, no mínimo. Sim, no mínimo, pode mandar todos. O que mas, tiver bom e o que tiver ruim. Para lá, que aí claro. Vossas Excelências, quando vão pegar a documentação de nós, procuradores, vai olhar o que é que acompanha. Então, essa aqui está aqui. Mandou esse parecer por quê? Porque o parecer não está correspondendo, claro. Não está atendendo às normas jurídicas. Então, doutor Ercílio, em que pese a gente ter essa condição de fazê-lo, mas eu esperaria até segunda-feira, né? Hoje é sexta-feira, não vamos fazer a coisa de forma assodada, assim, precipitada. O senhor vai também ainda pensar o que é que realmente qual é a posição do senhor, qual é a decisão que o senhor vai tomar, mas fica aqui o apelo e que Vossa Excelência sempre sabe que pode contar a toda hora com a corregedoria local. Bem, eu, como presidente e também, claro, como ex-corregedor, inicialmente parabenizar e realmente o doutor Ercílio é um membro da instituição vibrante. Também conheci ele lá em Coruripe, eu conheci lá em Coruripe, era um promotor destacado no estado todo, e nunca deixou de cumprir o seu dever. Agora, realmente, eu se fosse corregedor, doutor, me sentiria desprestigiado, e o senhor é muito cortês e muito preparado, e um homem que defende a sua instituição. Vamos dar à corregedoria, é o meu pensamento também, essa oportunidade, até mesmo porque eu entendo que o segundo grau do Ministério Público, não é só em Alagoas, não, e no Brasil quase todo, se não todo o Brasil, o primeiro grau acha que nós não trabalhamos, exatamente porque nós não cobramos, muitas vezes, deles as obrigações que eles têm que fazer. Nós não corrigimos os erros que eles têm cometido. Nós não punimos quando eles merecem ser punidos. Eu não tive essa dificuldade, fui corregedor. Alguém tem 2 ou 3 com problema comigo, com raiva, ficou com problema comigo, mas isso para mim, porque eu cumpri meu dever e ele não cumpriu o dele. Como os senhores também, que foram aqui corregedores, sabem muito bem disso. Então, claro, eu também faço esse apelo ao doutor Ercílio, porque é um homem muito equilibrado, um homem muito cortês, muito decente, no sentido que dê essa oportunidade à nossa corregedoria, para que efetivamente ela cumpra o seu papel e esse colega ele seja chamado na responsabilidade para cumprir o seu dever da forma mais correta e melhor possível. Então, eu volto a palavra a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu vou ser rápido, só para trazer um pouquinho o ano de 1988. Nós funcionávamos ali no prédio do elevado do CEPA, ali na esquina, onde é uma secretaria de negócio de preso, e eu fiz uma representação não, através de ofício. Não, aí foi uma representação mesmo, praticamente. Nós tínhamos um promotor de justiça, e eu vou dar o nome dele, que é vivo, e ex-procurador de justiça aposentado, e que eu gosto amavelmente dele, doutor Paulo dos Anjos. E o doutor Paulo dos Anjos passou quase 3 anos para apresentar umas contrarrazões no recurso de apelação envolvendo o coronel lá, o Elismar, aquele problema daquele pessoal lá. Aí o processo subiu para a procuradoria, eu fui o relator, eu fui o procurador do processo, e estava fazendo análise do processo, constatei que ele tinha estado com o processo quase 3 anos com vistas. Aí eu fiz uma representação ao corregedor da época, nunca esqueci. E o corregedor mandou chamá-la e disse: doutor Paulo, ó, isso aqui foi o doutor Ercílio que mandou, não tenho nada a ver com isso. Então por aí se tira, né? Não quer dizer que o doutor Leão, o doutor Vicente foi corregedor, o doutor Walter, né, foi corregedor, então estejam fazendo isso, né? Olhe, né?
mas esse corregedor, só não dou o nome dele porque ele faleceu, sabe? E era um homem de bem, um homem sério, mas medroso, frouxo que eu nunca vi. Olha, doutor Paulo, acho que ele tinha medo, porque o Paulo era lá de Pão de Açúcar, daquela região de Valentes. Pronto, só que o Paulo não tem nada de Valente, é uma moça. Aí, resultado, o doutor Paulo passou grande parte sem falar comigo. Fiquei tão sentido, por causa gostava dele. Hoje, hoje, quer dizer, já há um bom tempo, né? A nossa amizade é como se nada tivesse existido, né? Muito bem, eu ouvi a todos. E ouvi, eu vou também logo falando, quando o doutor Dilmar falou no aspecto atinente aos prazos que foram impostos ou dados a nós e aos advogados. Então, eu ontem fui convidado a participar no tribunal de uma reunião administrativa da Câmara Criminal com todos os advogados criminalistas. Mais ou menos estavam presentes 50 e poucos advogados. E foi uma reunião, como se diz, de queixas e reclamações. Reclamações, só não foi citado promotor, interessante, graças a Deus. Reclamações contra juízes, contra serventuários, reclamações contra agentes penitenciários, certo? E foi discutido muito o problema da chamada sala de Estado Maior para aqueles detentores de curso superior. Bom, aí então o presidente da Câmara, doutor Washington, tinha dito para mim, doutor assim, depois eu vou passar a palavra para o senhor, perfeitamente desembargador. Só que, quando foi levantado um problema, mais ou menos com relação a isso, eu aproveitei logo e trouxe o problema do prazo, dessa situação que nós temos, que em 48 horas comunicarmos à Câmara, à Secretaria, quais os processos que nós vamos nos pronunciar. Então eu contei esse fato, o fato que vou fazer agora. Tamanha a minha preocupação e a minha responsabilidade, que até o pessoal até riu lá. Quarta-feira, tivemos sessão, muitos processos, habeas corpus e comum. Eu fiz outras atividades na rua, particular. Depois cheguei no gabinete, mais ou menos 3h30 para 4 horas. Saí daqui umas 5 e tantas da tarde. 6 e tanto eu estava em casa. Acreditem o que é que for sagrado. Paletó e gravata, aí me sentei assim no sofá, em frente à televisão. Aí fui logo ligando ali os canais para ver notícia e ouvindo, e eu me organizando. Rapaz, eu adormeci no sofá. Cansado, exausto. Ronquei. Aí quando eu disse, todo mundo riu lá. Eu quis mostrar ao desembargador o meu excesso de trabalho e a minha preocupação, que o meu secretário me acordou, me organizei, tomei café, 8 horas eu já estava, daquela quarta-feira, hoje é cedo, de ontem, eu já estava na mesa, examinando os processos da pauta que nós vamos ter na próxima, foi 52 processos, a pauta é relativamente pequena, eu já comecei a ler. Quer dizer, um cara que chegou cansado, que até adormeceu de paletó e gravata no sofá por alguma meia hora, eu já estava na quarta-feira para ler os processos e os pareceres, para amanhã, ontem, quinta também, para trazer hoje para o gabinete, para a menina passar já para a Câmara Criminal, só que ela pode passar até meia-noite. E, por azar, eu vim para Maceió e não trouxe os processos que eu vou falar, a numeração. Aí a Patrícia disse, não, doutor, se preocupe, o senhor me dá mais tarde eu transmito, que eu tenho até meia-noite. Reparem em que circunstância nós estamos. Aí questionei muito isso. O doutor presidente disse que o ex-embargador, você não citou até o nome dele, Domingos, é expert em regimento, né? E que tinha dito que alguns tribunais estavam adotando esse comportamento. E ele, então, me parece que alterou lá, fez alguma coisa no regimento e colocou. Aí, então, ele disse, o presidente, que ia se sentar com o corregedor, ia discutir com o próprio presidente do mês, essa particularidade dessa questão desses prazos, para ver se a coisa modifica, né? A exceção dos habeas corpus. Habeas corpus, não tem problema. Você não vai dizer... Você não pode se antecipar. Não há necessidade de você se antecipar. Vou falar nisso ou naquilo, né? Essa coisa. Não é obrigado. Essa coisa. Agora, o doutor Sérgio Jucá, conversando ontem comigo aqui, aí ele disse, me deu até uma cópia do ofício, mas eu não tenho nem coragem para fazer isso. Ele disse, comunicos, que da forma tal, né? O ministro falará em todos os processos. Só que eu não tenho jeito para isso, não, sabe?
Eu acho que isso poderia se resolver, até porque pode ocorrer de que vá outro procurador de justiça, que não seja aquele que atue na Câmara, chega lá, vai precisar falar e não se inscreveu. Então, acho que a Procuradoria-Geral deveria, esse ofício, ser genérico. Todos os processos do Ministério Público, o Procurador de Justiça, querendo, se manifestará. Quando chegou lá na hora, bom, não vou fazer sustentação, que já é suficiente. Porque você chega ali, aí acontece um fato de que o advogado fazendo a sustentação diz uma coisa que você tem que intervir. Antigamente não... Aí você pode falar, de lá para cá. Aí você fala, não tem problema. Isso, né? Eu pensei que fosse... Não. Mas eu, doutora, só um minuto. Uma certa feita, quando eu ia lá para a Câmara, eu tive um conhecimento com um grande amigo meu, vou falar o nome dele, porque é meu amigo, considero ainda hoje, chamado Orlando Pontes. Ele era presidente do TRE. Então, de repente, ele pronunciou lá um monte de processo. O senhor já tem meu parecer, o meu voto, os votos. Alguém é contra? Eu digo, peraí, eu peço a palavra, eu quero saber qual é o voto de vocês, porque eu posso querer deixar para questionar. Mas não vai ter reunião do TSE. É assim, é. Exatamente. Pronto, presidente. Então, encerrando essas minhas explanações, esses detalhes, vou aguardar as providências do presidente lá na Câmara, junto aos demais, com relação ao problema desse prazo e com relação ao questionamento que eu trouxe aqui do parecer do procurador, do promotor. Eu vou respeitar os cabelos brancos do doutor Dilmar e os cabelos pretos do doutor Leão e vou, é pintado, né? E vou encaminhar, através de ofício, segunda-feira, a corregedoria, né? Para análise e apreciação. Parabéns, doutor Arecibo. Eu agradeço também em nome da instituição. Há alguém mais que queira usar a palavra? Então, com a palavra do doutor Dilmar. Senhor presidente, pode parecer, não é nenhuma posição a respeito de mérito de qualquer problema. Nós tivemos um fato terrível no âmbito da nossa instituição, que envolveu um colega promotor de justiça e uma ex-servidora desta casa, irmã de uma promotora de justiça e filha de um promotor de justiça, que teve uma morte trágica, ao que consta um suicídio. E eu, então, em se tratando de uma pessoa que serviu a essa instituição, inclusive quando eu fui procurador-geral, que era a senhora Marta, eu queria propor aqui um voto de pesar, sem qualquer conotação à família enlutada, certo? Pura e simplesmente o voto de pesar pela situação terrível em que aconteceu. Doutor Dilmar, claro que o senhor tem todo direito, mas esse colegiado já ou foi no conselho? Não, foi no conselho, né? Conselho que desculpe. Que então, pronto, porque essa é a primeira reunião após a morte. Tá, então, pronto. Tá. É um voto de pesar, pura e simplesmente, não tem nada a ver com... Eu me associo a Vossa Excelência. Senhor presidente. Eu acho que todos, né? Enfim. Senhor presidente. Pois não, doutor. Eu também, aproveitando a oportunidade que doutor Dilmar fez, também gostaria de apresentar, que fosse apresentado o voto de pesar à família do ex-governador Geraldo Bulhões, que faleceu durante essa semana, e também do advogado Moura Rocha, que fosse encaminhado o expediente ao OAB, porque ambos, se eu não me engano, ambos são advogados, né? E, inclusive, o doutor Geraldo Bulhões é tio de um colega nosso, Humberto Bulhões, que é membro do Ministério Público. Associo também a Vossa Excelência. Presidente, eu não sei quem é que fiscaliza as atividades da ouvidoria a nível de instituição, assim, eu não sei. Mas eu indagaria do ilustre corregedor, ouvidor, do ilustre ouvidor. Vossa Excelência está ouvindo direitinho? Eu agradeço o presidente de todos e dou por encerrados os trabalhos. Se eu não ficar em cima do ouvidor, ele não trabalha direito. Se não tiver, a gente consegue. Terminou, Márcio?